Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um nesse dia 26 de janeiro de 2018. Que Deus derrame bênçãos espirituais na tua vida e na minha vida. Que Deus vai abrindo as portas, vai derrubando todos os gigantes, toda muralha na tua frente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje irei trazer mais um ensinamento da parte de Deus. Hoje irei falar sobre a ressurreição de Jesus. 3 lições importantes em que devemos tirar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a ressurreição de Jesus foi o maior milagre da história. Tanto na Bíblia como no mundo, foi o maior milagre na história. Como pode uma pessoa vencer a morte? Esse é o nosso Jesus Cristo, meus irmãos. A partir desse dia, o mundo mudou para sempre, a história do mundo. Esse evento, essa coisa sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, essa coisa maravilhosa, nos ensinou 3 coisas muito importantes sobre Jesus Cristo. Irei falar sobre essas 3 coisas agora, meus irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4. Eu peço que os irmãos, toda vez que for assistir, sempre tenha a Bíblia do lado para estar junto comigo, falando junto comigo, estudando, meditando. Amém? Hebreus 4, versículo. Glória a Deus, aleluias. Hebreus 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eita, glória a Deus, labassurianda labasteia. Meus irmãos, está aí a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas aí a Bíblia está dizendo o quê? Que porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que é que acontece? Jesus Cristo foi tentado. E o que é que a primeira lição está falando, meus irmãos? Que Jesus venceu a tentação. Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Por isso, ele não podia continuar morto, meus irmãos. Eita, é forte. Olha o que eu vou falar para você, meu Deus. Se o salário do pecado é a morte, é logicamente que Jesus Cristo não poderia ficar morto. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou. Eita glória. É por isso que a gente morre, meus irmãos. Mas nós iremos ter uma vida espiritual diferente. Aquele que não está pecando, aquele que está fazendo boas obras. Jesus enfrentou várias tentações piores do que a nossa, e nós muitas vezes murmuramos, mas Ele nos mostrou que é possível vencer a tentação e rejeitar o pecado. A primeira lição é essa, meus irmãos. Jesus venceu a tentação e por isso Ele ressuscitou, porque o salário do pecado é a morte. Mas como Ele nunca pecou, esse salário não vai para Ele. Ele venceu a morte porque Ele não teve pecado. Então a primeira lição: Jesus venceu a tentação, mas é fácil a glória. Vamos para a segunda lição, meus irmãos. Abra a tua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos 6, versículo 9. Olha o que fala a palavra de Deus. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com eles crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Meus irmãos, perdão, eu errei, li outro versículo,
mas é Deus mandando eu falar. Pela segunda vez, Deus me mostra outro versículo, que está no mesmo capítulo, mas Ele me mostra outro versículo. O que é que a palavra de Deus está falando? Que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e por isso nós não devemos servir ao pecado, porque quando aceitamos Jesus, nós já temos que ser mudados, meus irmãos. Amém? O versículo é o 9, perdão, meus irmãos, mas Jesus Cristo tinha que falar neste versículo, amém? Versículo 9, olha o que fala: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então o que é que esse versículo está falando? O que é essa segunda lição? A morte foi derrotada. Jesus continua vivo até hoje, meus irmãos. Ele derrotou a morte e agora está junto do nosso Pai. Isso significa o que, meus irmãos? Que a morte perdeu o seu poder. Jesus mostrou que a morte não é o fim. Jesus mostrou que a morte não é o fim, meus irmãos. O que é que aprendemos sobre isso? Que como nós vamos morrer, todos nós iremos morrer, nós que somos carne, todos nós vamos morrer porque somos carne. Mas o que é que Jesus falou? A morte não é fim, porque aquele que está em boa obra vai ressuscitar. Aquele que já morreu, que fez boa obra, vai ressuscitar, porque vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, a vida eterna. E nós que estamos aqui também vamos ter a vida eterna. Nós devemos ser fiel, fazer boas obras. Então a segunda lição mostra o que, meus irmãos? Que a morte foi derrotada. A morte não teve êxito com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um homem maravilhoso, um homem, meus irmãos, que pisou na cabeça de Satanás e falou: a morte está derrotada, você está derrotado, Satanás. Amém? Vamos para o último versículo e a última lição. João capítulo 11. João 11, 25 a 26. João 11, 25 a 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Crê tu isto? Então se você crê, você tem fé. Então se você tem fé, eita la pasuriana la mosteia. Se você tem fé, você tem esperança. E essa terceira lição está falando o quê? Esperança para quem crê. Assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, meus irmãos, nós também podemos ressuscitar. É isso que Jesus está falando. Jesus promete a vida eterna a todo aquele que crê nele, a todo aquele que tem fé nele. A morte não é mais motivo de desespero. Sabemos que é uma dor muito dura, é muito sofrimento, mas não podemos desesperar. Em Jesus podemos receber uma vida nova. E quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou isso: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que está crendo em Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, e por isso, se nós cremos nele, nós também venceremos a morte, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Atente para essas 3 lições da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Medite na palavra dia e noite, meus irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nessa história de oração, meu Pai, eu diminuo diante da tua presença. Peço perdão dos meus pecados, falhas e transgressões. Pai querido, guarda essa palavra no coração de cada um, meu Pai. Fala com cada um grandemente, Deus. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém, meu Deus. Que a paz esteja com todos. Que Deus abençoe.